Olá, tudo bem? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua casa, sobre sua família, e que o amor do nosso Deus, do nosso Abba Pai, esteja sobre o seu coração, em nome de Jesus. Eu sou Luciano Franco, do Ministério Eu Tenho um Pai, e gostaria de deixar uma mensagem de Deus para o seu coração, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 16, Jesus dizendo: "E lhe propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância, e ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita? Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi para minha alma: tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-se." Contudo, Deus lhe afirmou: "Tolo, esta mesma noite pedirão a sua alma, e todos os seus bens que tem entesourado, para quem ficarão?" Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então nós vemos nessa palavra, é um texto muito rico, ao qual Jesus nos alerta, porque esse homem aqui, ele estava razoando no seu coração, pensando consigo mesmo: agora eu prosperei, os meus celeiros estão fartos, eu tenho com abundância, o que vou fazer com todos os meus bens? Então o primeiro passo que a gente consegue enxergar aqui é que esse homem dessa parábola, ele tinha um coração egoísta. Ele pensava só em si mesmo, ele pensava só na sua casa, só nos seus tesouros. E uma das coisas que nós mais percebemos nesses últimos dias é o egoísmo no coração dos homens. Porque a fé que Deus nos dá não é uma fé simplesmente para conquistar coisas, mas a fé que Deus nos dá é uma fé para repartir tudo aquilo que nós temos experimentado do Senhor e temos recebido dele. Nós entendemos que não é só para nós, não é só para a nossa casa, mas todos que nos cercam precisam comer, precisam ser tocados pela bênção do Senhor. Então, nós precisamos deixar o egoísmo de lado e entender que às vezes a pessoa não está nem precisando de dinheiro, mas ela precisa de um abraço, precisa de um carinho, precisa de uma ligação, de uma mensagem sua, e às vezes nós passamos desapercebido e não percebemos essa necessidade na vida das pessoas. Então, Jesus continua dizendo, e esse homem, ele fala o seguinte: olha, já sei, vou construir um celeiro maior, porque ali eu vou poder dizer à minha alma: olha, você tem grande quantidade, agora você vai ficar tranquilo, você vai beber, você vai poder se divertir. Ou seja, a fé daquele homem não estava em Deus, mas a fé daquele homem estava no seu celeiro, estava na sua conta bancária, estava naquilo que ele possuía de bens nessa terra. Ou seja, ele era rico aqui na terra, ele tinha aqui na terra, mas ele era pobre para com Deus. E assim algumas vezes nós vemos, nessa terra não é ilícito você ter riquezas, mas o amor ao dinheiro, o amor às coisas é a raiz de todos os males. E em prol das coisas, muitas das vezes as pessoas abandonam as outras. Então nós precisamos ter muito bem isso definido em nossos corações. Quem é o nosso Senhor? É Jesus ou são as riquezas? Porque a única comparação que Jesus faz entre senhores, ele coloca a riqueza como um deles. Então nós precisamos entender isso. O primeiro na nossa casa, o primeiro na nossa vida, a nossa confiança, a nossa fé precisa estar posta simplesmente em Jesus, no Deus Todo-Poderoso. Então, muitas das vezes a gente vê as pessoas correndo atrás do vento, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa comer, precisa ir em busca disso, e principalmente os homens, donos de casa, aqueles que são como cabeça da sua casa, dono do seu lar. Nós temos isso no nosso DNA, nós somos conquistadores por excelência, porém, essas coisas não podem nos ter, porque às vezes a gente vai ficar tão ansioso para ter as coisas, para ter riquezas, para ter um carro melhor, uma casa melhor, que a gente não vai ver o nosso filho crescendo. A gente vai dar presente para ele, mas não vai estar presente com ele. Isso vai gerar nele uma grande deturpação no seu caráter, uma deturpação no seu pensamento, no seu temperamento.
Então nós precisamos estar presentes com nossos filhos. E o tempo? Qual tem sido o seu tempo de qualidade com sua família? Será que você trabalha de segunda a segunda, final de semana? E às vezes chega final de semana que é para ficar com a sua família, você está indo sair com seus amigos. É lícito ter amigo, mas nós precisamos gerir bem o nosso tempo. Ter um momento com a nossa família, com a nossa esposa, com nossos filhos e também com nossos amigos. Porém, existe uma frase no mundo, dizem: viva como se fosse o último dia da sua vida. Porém, meditando nessa frase, eu reinventei ela e digo para você, meu querido: viva como se fosse o último dia da pessoa que você ama. Viva como se fosse o último dia do seu filho, como se fosse o último dia da sua mãe, como se fosse o último dia do seu pai, o último dia da pessoa que você ama. Sabe por quê? Realmente pode ter sido, pode ser o último dia da vida dela e também o nosso dia. Então, fazendo assim, a gente vai agir melhor, a gente vai amar mais, a gente vai ser mais intenso e dê valor para as coisas simples. As coisas dessa vida passam. Entrega o seu caminho nas mãos do Senhor, deixa que Ele cuide de você. É claro, a gente vai fazer a nossa parte também, porque isso é necessário, mas descansa o teu coração no Senhor e Ele vai colocar a sua vida em ordem, a sua casa em ordem, em nome de Jesus. E que o Senhor dê paz no seu coração, dê vida, porque Jesus Cristo Ele é vida e vida com abundância. Convido você para estar presente em nossos cultos, na quarta e no domingo, sempre às 19h30, aqui na rua Dr. Rubens Lima Scarini, no final do Parque Itaporanga, na minha casa, a casa do Luciano e na casa da Silvana. E que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus.